Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Nós estamos nesta caminhada pelos 27 livros do Novo Testamento, esta segunda e grandiosa parte da Bíblia Sagrada. Na aula de hoje nós veremos a carta de Paulo à igreja de Éfeso, nossa 13ª aula nesta caminhada. Portanto, vamos estudar a Epístola de Paulo aos Efésios, ou como nós a conhecemos, Efésios. Vamos abrir a palavra então, vamos abrir. Nós começamos sempre falando sobre o remetente e o destinatário. Remetente é aquele que escreve e emite, remete, envia a carta. Destinatário, os primeiros leitores. Nós não somos os primeiros leitores desta carta. Os primeiros leitores estavam no século I, na segunda metade do século I. Portanto, a eles, primeiramente, foi dirigida esta carta, e nós, no século XXI, lemos esta mesma literatura e tiramos dela os princípios teológicos, os princípios eternos, os ensinamentos que serviram para eles e também servem para nós. Nós retiramos de uma literatura antiga como esta apenas as situações históricas, os costumes da época. É claro que não vamos reproduzir costumes da época do primeiro século para a nossa época, no século XXI, como se fosse um ensinamento bíblico. Costume é costume da época. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto. E nós temos que observar isto. Então, quem escreveu esta carta está aqui. Efésios 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Portanto, quem remeteu essa carta, quem é o autor da carta, é o apóstolo Paulo. Ele escreveu. Para quem ele escreveu? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Você percebe que Éfeso está em letra maiúscula porque é o nome de uma cidade. Na verdade, Éfeso é uma capital de uma província romana. O Império Romano, no primeiro século e também no segundo século, durante a vigência do seu tempo como império, subdividiu o território, que era muito grande, em províncias. E cada província tinha a sua capital e as demais cidades. Nós já falamos sobre isso em alguma aula anterior. É como se fosse o Brasil dividido em províncias, que nós chamamos de estados. Cada província tem outras cidades e também tem a sua capital, que é a principal cidade. Assim como os estados. Nós temos o estado do Amazonas, a capital é Manaus, mas nós temos mais 61 municípios. São 62 cidades ao todo no estado do Amazonas. Assim acontecia nas províncias do Império Romano. Então, você vai perceber neste mapa a localização da cidade de Éfeso, a capital de uma província chamada Ásia. Ásia, esta região mais a oeste da atual Turquia, na época chamada de Ásia Menor. Na região mais central, nós temos, como nós vimos na aula passada, a província da Galácia, que tinha várias cidades, entre essas cidades as igrejas das cidades, a que Paulo fundou e escreveu, como Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, e mais a leste, a Capadócia. E pequenas micro-regiões também, como a Panfilha, como a Licaônia, estão inseridas aqui nesse contexto da Ásia Menor, na atual Turquia. Portanto, Paulo escreveu para esta cidade aqui, que eu adianto que não foi apenas para a cidade de Éfeso, mas para uma região maior, talvez para a Ásia, Éfeso e cidades mais próximas a ela. Portanto, Paulo, ao escrever essa carta, ele tem em mente um público maior do que simplesmente a cidade de Éfeso. Como é que nós sabemos disso?
Se você for ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que é a cidade, a capital da Itália, Roma, você percebe Paulo citando nomes de pessoas que ele conhecia, muito embora não havia ainda estado em Roma, mas ele conhecia irmãos de lá, de outros tempos, né, de fora de Roma, como Priscila e Áquila, citados, esse casal citado na carta aos Romanos. E outras cartas de cunho assim que a gente percebe pessoal, que ele conhece a vida das pessoas, cita, tem referências pessoais íntimas a essas pessoas. No entanto, essa carta aos Efésios, nós percebemos que não há essa referência pessoal íntima de ninguém da cidade. Então, diante disso, por que é importante saber disso? A gente percebe que é uma carta de uma abrangência maior, não apenas para a cidade. Paulo, já vamos falar que Paulo fundou essa cidade, essa igreja, perdão, não a cidade, mas a igreja. Mas Paulo tinha uma audiência maior do que simplesmente a igreja que estava na cidade de Éfeso. Como é que nós sabemos disso? Dentre tantas coisas, como já citei, a falta de referências pessoais. Na carta aos Efésios, Paulo não cita, não tem menções do tempo que passou lá, de algum episódio que passou lá, a não ser falando das agruras dele que havia passado. Ele cita isso, das dificuldades pelas quais ele passou, ele cita a experiência dele, mas ele não cita nenhum nome local e nenhuma referência local, a não ser dele mesmo, quando ele passou na cidade, que poderia falar para qualquer pessoa que não fosse de Éfeso, né? Um segundo aspecto que a gente percebe que uma carta que os eruditos têm considerado uma carta circular, isto é, mais para uma abrangência maior que simplesmente a cidade de Éfeso, são as seguintes palavras. Observe que Paulo fala no capítulo 3, por exemplo, Paulo vai falar assim: por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Versículo 2, que é o que eu quero pontuar. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. Ora, ele está falando para pessoas que ele conheceu pessoalmente, ele fundara a igreja, portanto passou lá 3 anos, vamos ver isso. No entanto, Paulo escreve essas palavras que nos intrigam. Se é que sabeis, isto é, se é que vocês, Efésios, sabem, se é que vocês têm conhecimento da dispensação da graça, isto é, do chamado, da determinação de Deus na minha vida, que me foi concedida para ser um pregador do Evangelho em favor de vocês. Se é que vocês sabem disso, ora, eles foram discipulados por Paulo. Eles não saberiam disso? Eles foram evangelizados por Paulo. Eles não saberiam disto? Saberiam. Então, como é que Paulo diz isso? Se é que sabeis, ele coloca uma condicional aqui, se é que sabeis da dispensação da graça que me foi concedida em vosso favor. O que nós percebemos, então? Que Paulo está escrevendo para pessoas de uma região maior que não apenas a cidade de Éfeso. Pessoas que ele não conhecia. Pessoas que não o conheciam. Então, veja que ele diz, uma outra referência importante, no capítulo anterior, capítulo 1, aliás, né? Ele diz assim, no capítulo 1, verso 15, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos. Paulo fala de uma maneira que ele não conhecia algumas pessoas, pelo menos, a maioria delas. Ele diz, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo que há entre vocês. Isto é, eu tenho ouvido falar da fé cristã que vocês estão vivendo. Isto é, pessoas que Paulo não conhecia. Diante disso, então a gente percebe que Paulo não escreve apenas para aquelas pessoas que ele havia evangelizado e discipulado. Paulo escreveu para uma região maior, isto é, inclui pessoas que ele não conheceu.
são pessoas que foram evangelizadas por aqueles que ele evangelizou, pessoas que foram discipuladas por aquelas pessoas que ele discipulou, isto é, a igreja continuou a obra. A igreja na cidade de Éfeso certamente expandiu a evangelização e alcançou vilarejos, distritos, lugares além da cidade e constituiu ali outras igrejas, né? Cristãos verdadeiros que não conheceram Paulo, já são cristãos de segunda geração, como nós falamos. Então a gente percebe, e isso é algo assentado entre os eruditos, que Paulo escreveu para uma audiência maior, não apenas para aquelas pessoas específicas que ele havia evangelizado e discipulado. Por isso, a falta de referências pessoais. Por isto, esta maneira impessoal de escrever. Paulo está tratando de um tema que Efésios poderia ir para outra igreja. Este conteúdo aqui poderia ser destinado a qualquer outra igreja, porque é um conteúdo padrão da teologia paulina. É um conteúdo, é uma escrita que caberia em qualquer lugar, não apenas para a cidade ou região de Éfeso, né? Diferentemente da aula anterior, da carta de Paulo aos Gálatas, que se refere exclusivamente para aquela realidade de pessoas de uma igreja, de uma região, né, daquelas 4 cidades, que estavam sofrendo ataques judaizantes. Isto é, Paulo trata pontualmente de uma situação que aconteceu naquela região da Galácia, naquela província. Portanto, a carta de Paulo aos Gálatas não poderia ser enviada para Éfeso porque está fora de contexto. Éfeso não estava passando por aquela dificuldade que as igrejas da Galácia estavam. Já Efésios não, é um conteúdo mais geral da teologia paulina, e a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Isso é um ponto importante, tá certo? Então a gente já viu aqui que Paulo centraliza o seu ministério na Ásia Menor, nas cidades. Essa é a terceira viagem, ele atravessa o Mar Egeu, vai até a Europa, ele chega na Macedônia, ele chega na Grécia, em Corinto, na Acaia. Então essa é o mapa da terceira viagem missionária. Exatamente o que eu vou falar agora sobre a fundação da igreja. Quando Paulo fundou a igreja de Éfeso, Paulo fundou a igreja como nós vimos aqui, na sua terceira viagem missionária. Ele fez a primeira, ele fez a segunda, e agora esta é a terceira viagem e última viagem clássica que Atos nos aponta, em que Paulo vai desde o capítulo 18, versículo 23, eu quero ler aqui, é o início da terceira viagem missionária, Atos capítulo 18, versículo 23, olha só o que diz o texto: e tendo demorado ali algum tempo, partiu, demorado ali onde? Antioquia, que é a igreja base. Paulo viajava, voltava para a igreja, dava relatório, passava algum tempo. Segunda viagem, a mesma coisa, voltava para a igreja para dar relatório, passar algum tempo. E aí vem a terceira viagem. Tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia. Observe, ele sai daqui, não mais vai pelo mar, mas por terra, passa pela região da Galácia, como ele diz, e Frígia, que é uma outra sub-região, encorajando todos os discípulos. E aí continua o final desta viagem missionária, está no capítulo 20, no verso 38, que diz: eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Neste navio, Paulo volta de Mileto. Esse texto, Atos 20 e 38, Paulo está em Mileto. Finalzinho da terceira viagem missionária, ele manda chamar os presbíteros. Isso está no capítulo 20. E ele faz o discurso emocionante, discurso de despedida.
E diz o texto que eles ficaram tristes, os presbíteros, os líderes das igrejas da região da Ásia, ficaram tristes pelo fato de Paulo dizer a eles que não mais veriam o seu rosto. E o acompanharam até o navio. Olha, sai de Mileto, volta para a região de Cesareia, onde ele vai para o templo, é preso no templo. É preso no templo e vai para Cesareia Marítima, passa 2 anos lá preso e é remetido para Roma quando termina o livro de Atos, no capítulo 28, ele preso numa prisão domiciliar, em que ele escreve as chamadas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Então, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta em que Paulo escreve preso em Roma, junto com, como já disse, Filipenses, Colossenses e Filemon. Portanto, Paulo está aqui e é um discurso muito emocionante, quando Paulo tem absoluta certeza que ele vai enfrentar dificuldades nesse retorno. Ele diz no versículo 22 do capítulo 20, agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. Atos 20 e 22. Ele está convicto que alguma coisa vai acontecer. O verso 23, senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Paulo tem absoluta certeza que vai enfrentar dificuldade nesse retorno. E de fato enfrentou, né? E Paulo finaliza quase isso, né, esse pensamento, com aquele texto muito bonito, quando diz, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz, sei que eu vou enfrentar, já o Espírito tem me dito isto, mas eu não vou voltar atrás, eu vou porque eu não tenho considerado a minha vida como preciosa. Paulo está disposto a morrer aqui. E aí acaba a viagem, ele é preso, como já disse. Então, esse é o texto histórico da terceira viagem missionária, em que Paulo passa 3 anos, ele cita aqui no capítulo 20, 3 anos pregando o evangelho lá, é o que ele diz aqui, ó. Portanto, estou lendo Atos 20 e 26. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E ele fala que lobos devoradores irão atacar a igreja, como de fato atacou. Nós vimos isso numa das 7 cartas de João no Apocalipse. Uma delas foi para Éfeso, e de fato a igreja esmoreceu diante do ataque dos lobos, dos falsos mestres. Muito bem, dito isto, a gente vai ver o propósito da carta. Por que Paulo escreveu? Paulo estava ali preso em Roma, capítulo 28 de Atos, por volta do ano 60 e 62, algum tempo. Nesses anos, Paulo escreveu essa carta. Mais uma vez, vale a pena relembrar, Paulo, ao final da terceira viagem missionária, como dito, como lido, que ele não mais seria visto pelos irmãos, que ele vai enfrentar tribulações e prisões, e de fato aconteceu. No templo ele é preso, na volta da viagem ele vai para o templo, faz voto, etc. E é preso, quase que é morto ali pelos judeus, o Império Romano, através da guarda do templo, daquele que ficava ali na chamada Torre Antônia, um batalhão, né, do exército romano que guardava aquela região, levou Paulo para este local, esta fortaleza, para protegê-lo dos judeus. Em seguida,
o capitão da guarda leva Paulo para Cesareia para ter audiência com Félix, que era o governador da época, da Síria e Israel, né, Palestina toda. Félix vence o tempo de mandato dele, entra Festo. Festo também ouve Paulo, de maneira que Festo continua ouvindo os argumentos de Paulo, não encontra qualquer materialidade de crime, e ele chama Agripa para ouvir Paulo, e Paulo, percebendo que Festo, assumindo o mandato, né, de governador, pretende julgar Paulo em Jerusalém, que seria um grande risco, Paulo diz, então apelo para Roma. E Paulo era cidadão romano, poderia fazer isso. Então, Agripa admite isto, Festo admite isto, que Paulo poderia ser até libertado ali, mas como apelou para César, então ele vai ser remetido para Roma, que é onde nós vimos no capítulo 28 de Atos, que Paulo está preso ali, numa cidade que ele mesmo, numa casa que ele mesmo aluga, e atende as pessoas, e conversa com elas, e evangeliza. Ele mesmo admite isso, né, que ele pregou para toda a guarda pretoriana nas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, Paulo tem liberdade para evangelizar, receber as pessoas nessa casa que ele alugara em Roma, no capítulo 28 de Atos, e ele escreve essa carta aqui, junto com as demais. Então, ele está preso. Agora, a pergunta é, por que Paulo escreveu essa carta, né? Paulo está ali, e todas as cartas foram motivadas por alguma necessidade. O que nós percebemos é que esta carta para a igreja, ou para os irmãos da região e da cidade de Éfeso, foi escrita junto com a carta aos Colossenses. Porque é basicamente a mesma temática. Em Colossenses, sim, Paulo trata de uma heresia. Vamos ver lá quando chegarmos no estudo da carta, a chamada heresia colossense, que era uma heresia que envolvia paganismo com judaísmo, né, misturado ao evangelho. E Paulo, naquela carta aos Colossenses, Paulo centraliza o seu foco na pessoa de Cristo como cabeça, o principal da igreja. Ao mesmo tempo, Paulo lembra da cidade de Éfeso e manda ao mesmo tempo que envia para Colossos a sua carta, ele envia também Efésios, perdão, com a mesma temática, não para corrigir alguma heresia que aconteceu na igreja, mas talvez preventivamente, né? A mesma temática, porque Efésios e Colossenses são cartas irmãs, tratam de Jesus Cristo como cabeça do universo, como principal do universo, e, claro, como cabeça da igreja. Não é um apêndice na história, não é um nazareno qualquer, não é um galileu, ele não nasceu naquele ano ou naquele século, ele é o centro do universo. Então a proposta de Paulo para os irmãos Efésios é reforçar isso antes que chegue a heresia, como chegou lá em Colossos. Então, Paulo vai trazer essa temática geral, que é mostrar a centralidade de Cristo no universo. E claro, a igreja está no universo, ele também é central na vida da igreja. Ele não é um apêndice, não é uma força qualquer, e tudo acontece por causa dele. E Paulo então vai mostrar nesse propósito geral da carta a centralidade de Jesus Cristo. Então, se você quiser ler duas cartas que tratam da pessoa de Jesus Cristo de maneira direta, pontual, esclarecedora, você vai ler Efésios e vai ler Colossenses. Fora os evangelhos, Efésios e Colossenses são as cartas que tratam muito da chamada alta cristologia de Cristo, não apenas como um judeu nazareno, mas como o Deus do universo, o centro do universo. Vamos então ver esse propósito da carta ao longo dela. Quando nós lemos Efésios, nós temos que ter em mente o quê? Que Paulo está mostrando aqui para os irmãos, leitores, e para nós também, porque é um ensinamento teológico eterno, da centralidade de Cristo em tudo,
Nada acontece sem Ele, tudo por Ele, nada sem Ele. Na igreja, a igreja é dele, e só existe por causa dele, o universo foi criado por Ele. Então, Paulo vai tratar dessa alta cristologia para mostrar essa divindade, essa centralidade de Cristo no universo. Então vamos ver então esse propósito ao longo da carta para a gente perceber que em toda a carta nós lemos isso para a gente fixar esse conteúdo, esse propósito geral da carta. Paulo começa no capítulo 1, no verso 10, a mostrar que Cristo é o centro do universo. Veja lá, Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Fazer convergir em Cristo tudo, todas as coisas, para não ficar dúvida, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Não sobrou nada. Cristo é centro do universo. Ainda no capítulo 1, no versículo 3, Paulo vai dizer que Cristo é a fonte das bênçãos. Ninguém é abençoado, recebe bênção alheio à pessoa de Cristo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isto é, fora de Cristo não tem bênção. Não existe bênção. É tudo em Cristo. No capítulo 4-7, Paulo vai dizer que Cristo é a causa da salvação. Não há salvação sem Ele. 4-7, Paulo diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória e da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele, Paulo diz, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Observe que a salvação só existe por causa de Cristo. Veja as ênfases de Paulo diante dele em amor, diante de Cristo. Ele fala por meio de Cristo, ele diz gratuitamente no amado, Paulo diz nele temos a redenção, e Paulo diz segundo a riqueza da sua graça. Salvação não existe sem Cristo. Cristo é central na obra da salvação. No capítulo ainda 1, versículo 13, Paulo vai dizer que Cristo concede o Espírito Santo. Ele diz nele, isto é, em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, isto é, em Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem então após a fé em Cristo. No capítulo 1 ainda, Paulo vai dizer que Cristo é soberano no universo e na igreja. Versículo 20-23, ele diz que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na era vindoura. Ele vai terminar no versículo 23, também, versículo 22 e 23, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Texto claríssimo. Paulo diz que Cristo é soberano. Nada acontece no universo porque ele é soberano acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na era vindoura. Sobrou nada para ninguém. Cristo é central no universo, ele é soberano. No capítulo 2, versículo 1 e o versículo 10, Paulo vai dizer que Cristo concede vida espiritual.
2:1 Paulo diz, ele vos deu vida. Vida que é vida espiritual. Quem deu? Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Versículo 10, Paulo diz, pois somos feitos por ele, por Jesus Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Paulo diz, criados em Cristo Jesus. Portanto, para Paulo, o único que concede a vida espiritual é Cristo Jesus, Jesus Cristo. Ainda no capítulo 2, versículo 14 e 19, Paulo diz que pelo seu sacrifício, Cristo fundou a igreja. Capítulo 2, de 14 a 19, Paulo vai dizer o quê? Pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede da salvação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então veja que Paulo diz, pelo sacrifício de Cristo, Cristo fundou a igreja. A igreja apareceu como resultado da cruz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. A igreja é resultado da obra da cruz, realizada por Cristo Jesus. No capítulo 3, no verso 8, Paulo vai dizer que Cristo era a mensagem de Paulo. Paulo não tinha outra mensagem senão Jesus Cristo. Veja o que ele diz no capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo era um homem, um pregador de uma única mensagem. Qual é a mensagem? Anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Cristo era a mensagem de Paulo. Ainda no capítulo 3, de 10 a 12, Paulo vai dizer que o acesso a Deus só é possível por meio de Cristo. 3, 10 a 12. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual, isto é, em Cristo, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que temos nele. Isto é, somente em Cristo temos acesso a Deus. Por meio de Cristo, através de Cristo, ele é central nessa relação, que podemos ter acesso, no qual em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que temos nele. Paulo vai ainda dizer no capítulo 3 que Cristo está na igreja. 3, 17 a 19, Paulo diz, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Portanto, Cristo está na igreja. A igreja só existe por causa dele. Foi fundada por ele e só subsiste, só permanece, só está de pé, porque ela está cheia de Cristo. Cristo está na igreja.
No capítulo 4, Paulo vai dizer que Cristo concede dons à igreja. 4, 10 a 13, ele diz: aquele que desceu, aquele quem? Cristo. Cristo. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Aquele que desceu, que foi encarnado, Cristo foi encarnado, desceu à terra. É o mesmo que subiu, foi glorificado. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou, ele quem? Cristo, que desceu e subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Ele, Cristo, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Ele vai terminar no 12 e no 13, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele que desceu, foi encarnado, humilhado, morto, ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado, ele concede à igreja dons. Ele mesmo designou, ele mesmo, ninguém mais. Isto é, quem é apóstolo é alguém que não é autodenominado, autodesignado. É por Jesus Cristo, apóstolo, outros como profetas, como evangelistas, pastores e mestres. Então, ele dá, segundo Paulo, os dons são concedidos por Jesus Cristo e administrados pelo Espírito Santo. A igreja deve imitar a Cristo. Se ele é central, a igreja tem um padrão. Esse padrão é Cristo, um modelo, um paradigma. Efésios 5,2 diz: e andai em amor como Cristo. Qual é o modelo da igreja? Cristo. Não é outra igreja, não é uma instituição maior, não é ninguém. O modelo de como a igreja deve viver, deve andar, é Cristo. E andai em amor como Cristo, à semelhança de Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. E por último, Paulo vai dizer que a igreja deve se revestir de Cristo. Não sobra nada para ninguém mais, para santos, para ícones, para mitos, para, enfim, gente piedosa. Não, a igreja é de Cristo e é preenchida por Ele, abençoada por Ele, revestida por Ele, e a igreja se reveste dele. Efésios, um texto muito conhecido, Efésios 6, 10 a 18, é a descrição da chamada armadura do cristão. Veja lá. Perdão, Efésios 6, 10 diz assim: finalmente, Paulo está terminando a carta, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse Senhor quem é? Deus não, é Jesus Cristo. Senhor, Kyrios, no grego. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso ele vai descrever a armadura. Paulo está preso e naturalmente há ao lado dele um soldado romano fazendo guarda. Ele guia-se pela armadura do soldado romano, ele se inspira naquela armadura e confere às partes daquela armadura princípios espirituais da pessoa de Cristo. Observe, versículo 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Quem é a verdade?
Eu sou o caminho, a verdade, Jesus Cristo, vestindo a couraça da justiça. Quem nos justifica? Jesus Cristo. Não há nenhuma justiça própria. Ele é a justiça de Deus, Jesus Cristo, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. O que é o evangelho? A boa nova? Jesus Cristo, a pessoa e a obra que ele realizou. Evangelho da paz, Jesus Cristo. E usando principalmente o escudo da fé. Quem promove a fé? Quem te concedeu fé para o homem crer em Deus? Jesus Cristo. E a fé não é uma fé humana, é uma fé espiritual. Usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Quem concede a salvação, como já vimos? Jesus Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus em última instância? Jesus Cristo. Portanto, Paulo está colocando aqui para todos nós que a igreja deve se revestir de Jesus Cristo. Ele termina dizendo, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você percebeu que o propósito de apresentar a centralidade de Cristo no universo, na igreja, está por toda a carta de Paulo à igreja de Éfeso? Esta é a temática, este é o propósito, está em toda a carta, exaltando a pessoa de Cristo, colocando Jesus Cristo onde ele deve estar. Muitas vezes, cristãos e até mesmo igrejas tiram Jesus, descentralizam Jesus Cristo das suas vidas e da vida eclesiástica para colocar outras coisas. Cultos a personalidades, cultos a instituições, cultos aos mortos, a pessoas que morreram. Nada disso é centro da igreja. A igreja é centralizada em Cristo Jesus, portanto, não só na igreja, como também no universo. Paulo exalta, portanto, a Jesus Cristo na carta de Paulo aos Efésios. Se você quiser conhecer esta alta cristologia, isto é, Jesus Cristo como divino, como Deus, soberano no universo, centro do universo, da vida da igreja, que concede salvação, que cria a igreja, que concede os dons, você vai ler a carta de Paulo aos Efésios, que Cristo é central aqui, como nós veremos também na carta aos Colossenses. E nós vamos, portanto, ver a estrutura rapidamente desta carta, apenas duas partes, duas divisões para facilitar a nossa leitura. A primeira divisão, capítulo de 1 a 3, a segunda divisão, de 4 a 6, são 6 capítulos. Metade é uma divisão, metade a outra divisão. Qual o tema central da primeira divisão, que é a unidade de todas as coisas em Cristo? Ele é centro do universo. Todas as coisas estão unidas nele, tanto a igreja quanto o universo. Capítulo de 1 a 3. Então, no capítulo de 1 a 3, Paulo vai mostrar, demonstrar, provar que Cristo é centro. Todas as coisas têm razão, faz sentido na pessoa de Cristo. A segunda divisão são as exortações práticas de 4 a 6. Paulo vai... Veja como Paulo está preso aqui, capítulo 4, verso 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor. Paulo está preso aqui. Peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Se Cristo é central na igreja, há um modo de vida predeterminado. Não é a vida que eu quero, que eu acho que eu tenho que seguir. É a vida, um modo que Paulo chama de vocação que nós recebemos. Portanto, a partir do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, é a parte prática da carta. Isto é, capítulo 1, 2 e 3, a parte teológica, que mostra a centralidade de Cristo. Sabendo disto, o que eu farei com este conhecimento? Eu vou viver isto na prática. Portanto, capítulos 4, 5 e 6
é a parte prática da carta, mostrando como devemos viver a partir da obtenção deste conhecimento que Cristo é central, é fonte de bênçãos, que concede salvação, enfim. E para finalizar, as ênfases, ou a grande ênfase teológica, uma vez que o objetivo de Paulo nessa carta é exaltar a Cristo e demonstrá-lo como o centro do universo, cabeça da igreja, e a igreja é corpo dele. Então, em termos gerais, só temos uma doutrina aqui. Há alguns temas teológicos menores que podemos encontrar aqui, como o do Espírito Santo. A pneumatologia, sim, podemos encontrar. Podemos encontrar antropologia, falando sobre a situação do homem fora de Cristo e ao homem com Cristo. Mas eu quero me manter, porque o nosso tempo é curto, numa única e central doutrina, central teologia da carta, que é a própria cristologia. Nós vimos o propósito em toda a carta: exaltar, mostrar quem é Cristo. Portanto, o tema central, o tema teológico central, a ênfase central de Paulo é a cristologia, né? Christos no grego, logia, estudo de Cristo. Portanto, qual é o tema, a ênfase teológica principal da carta? É a cristologia, mostrar que Cristo é tudo em todos. Portanto, eu e você não vivemos sem Ele. Não somos salvos à parte dele. Não nos mantemos na vida cristã fora dele. A igreja só existe por ele e só permanece como igreja por causa dele. Esse mundo é dele. Todas as coisas foram feitas por ele. Portanto, o propósito principal e geral, que é claro nesta carta, é mostrar que Cristo é tudo. Não é muito. Ele não é muito. Ele não é a maioria das coisas. Ele é tudo, em todos. Inclusive, claro, na igreja. E para fixar bem esta ênfase teológica, nós leremos apenas um texto, um parágrafo um pouco grande, mas vamos reler Efésios 1, de 1 a 14, e com esse texto nós vamos terminar a nossa aula. Efésios de 1 a 14 vai exemplificar essa temática, que Cristo é tudo em todos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pontuar que no versículo 1 ele fala de Jesus Cristo. No 2 ele volta a falar de Jesus Cristo. Eu quero que você continue a leitura comigo, percebendo a ênfase na pessoa de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele, em Cristo, propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia
da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu li até o 15, mas era até o 14. Percebeu a ênfase versículo por versículo na pessoa de Cristo? Esse texto serve de exemplo. Isso está espalhado em toda a carta de Paulo aos Efésios. A centralidade de Jesus Cristo no universo e na vida da igreja. A igreja, como disse no início, talvez não estivesse passando por nenhuma heresia como a igreja de Colossos, vamos ver. Mas Paulo, preventivamente, antecipadamente, prevendo que isto acontecesse na igreja, em que infelizmente veio acontecer, ele escreve essa carta, essa doutrina sobre a cristologia. Portanto, nós somos beneficiados com a leitura desta carta para conhecermos quem é Jesus. Não é qualquer um, é o centro do universo, é o centro da igreja. Todas as coisas só existem por causa dele. Ele é o Filho de Deus e nós nos alegramos em poder ter Efésios em nossas mãos para edificar o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, repassar esse conhecimento para que outros sejam edificados e para aqueles que ainda estão colocando pessoas, instituições como o centro das suas vidas, possam perceber que Cristo que é o centro e que elas possam crer nele para a sua salvação. Que Deus o abençoe. Nós ficamos por aqui. Nas próximas aulas nós veremos as demais cartas da prisão. Vimos a primeira, veremos Filipenses, Colossenses, Filemon, que Paulo escreveu preso em Roma, como já dito, numa casa que ele mesmo alugara. Isso está registrado no capítulo 28 de Atos. Que Deus o abençoe. Até a próxima aula.